Fala aí, meus caros, bora trocar uma ideia sobre Benfica, sobre Taça de Portugal, sobre futebol português e, por que não, sobre oitavas de final de Liga dos Campeões da Europa. Isso porque o Benfica fez nesta quarta-feira contra o Braga, nas quartas de final da Taça de Portugal, o último jogo antes do duelo contra o Barcelona na próxima quarta-feira, daqui 7 dias. O Benfica não joga no final de semana, né? Tem uma folga aí no calendário e vai se preparar agora integralmente para o primeiro jogo das oitavas de final no Estádio da Luz na próxima quarta-feira. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. E até por isso, sendo insistentemente cobrado pela torcida do Benfica, falaremos mais de Benfica nos próximos dias. E hoje eu acho que vale, hein? Vale porque, vamos falar do jogo, claro, da vitória contra o Braga, mas também para projetar o que o Benfica pode fazer já contra o Barcelona. Qual seria o 11 inicial ideal? Qual seria a estratégia ideal contra o Barcelona de Hans Flick? Vamos falar um pouquinho disso. Até por isso, peço os comentários dos benfiquistas que vão colar por aqui, o like, que já é de praxe, e se inscreve, porque eu acho que hoje vão parar de canalice e bater os 80 mil inscritos. 80 mil, vamos! Vamos junto. Ó, 1-0, tá? O Benfica venceu o Braga no Estádio da Luz. Um resultado magrinho para aquilo que foi a exibição do Benfica, especialmente na primeira etapa. E eu acho que 1-0 ficou, de certa forma, barato, mas perigoso. Porque no segundo tempo, o Braga, que tem um bom treinador, o Carvalhal, que tem umas boas individualidades, acabou ligando um pouco mais a tomada e poderia ter feito alguma graça no final. Resultado perigoso, né? De 1-0 perante aquilo que o Benfica criou de oportunidades durante o primeiro tempo e durante o jogo todo. Se a gente for pegar a nível de estatísticas, o Benfica deu 17 chutes no gol, 7 enquadrados na baliza, muitos lances perigosos, contra 6 chutes do Braga e apenas... não teve nenhum. Não teve nenhum chute enquadrado. O lance mais perigoso foi o Racic, no primeiro tempo, uma cabeçada, né? Vacilo da defesa do Benfica. Mas assim, o volume de chances do Benfica foi muito maior para o jogo ter terminado 1-0, ficou perigoso. Mesmo assim, 1-0 classificou o Benfica para as semifinais da competição. Eu quero falar sobre dinâmicas, porque o Benfica está meio camaleônico nessa temporada. Depois do mercado de inverno, o Benfica fez algumas contratações e que mudou também o pensamento um pouquinho de algumas dinâmicas da equipe durante os jogos. E aí você pode até confundir qual é o esquema tático do Benfica hoje contra o Braga. Como é que o Benfica entrou em campo? Com 3 zagueiros? Com uma linha de 4? Num 4-3-3? Num 3-4-3? Num 3-4-2-1? Enfim, na real, mantém a linha de 4 defensiva, mas uma substituição, especialmente no lado esquerdo, abre nuances. Abre nuances. E essas dinâmicas eu curti, tá? Eu gostei. Eu gostei, especialmente porque entrou. O Benfica jogou com o Samuel no gol, né? Lateral direita com o Tomás Araújo, que não é lateral direito, é zagueiro de origem, mas está fazendo muito bem essa lateral direita, ganhou a posição, até por conta de lesões dos concorrentes por ali. O Antônio Silva e o Otamendi. E na lateral esquerda, o Carreiras. No meio-campo, o Osner, o Zucocchu, e aí a grande novidade dos últimos jogos. Eu já tinha gostado desse moleque quando vi a partida do Boa Vista. Só que me parece que ele tem muita personalidade, tem bom primeiro toque, tem inteligência nos movimentos, ocupa bem os espaços e combina muito bem com quem está pelo setor. Estamos falando do Dahl, jogador sueco de 21 anos que chegou de empréstimo da Roma e que está se consolidando como um potencial titular para o restante da temporada. Pô, Quesada, tá exagerando, não estou. Até porque o Florentino não está apto e o Barreiro não está tão bem como já esteve em outros momentos. Então jogou com esses 3 no meio campo e lá na frente o Bruma pela esquerda, o Aktürkoğlu e o Pavlidis. Cadê o Di Maria, Quesada? O Di Maria está lesionado, um problema na coxa esquerda, né? Se eu não estou enganado, uma lesão.
que o vai tirar, inclusive, do primeiro jogo contra o Barcelona. Não sei se estará apto para o jogo da volta, mas o Di Maria está fora, muito provavelmente, desse jogo contra o Barcelona. Pelo menos as últimas informações dão conta disso. Me surpreenderia vê-lo de volta e principalmente no time titular. Eu acho que é meio loucura pensar nisso. Mas contra o Barcelona, o Bruma não vai poder jogar e muito provavelmente teremos uma mudança por aquele lado, naquele setor. E já vamos falar mais dela, eu não quero falar já do Barcelona. Nesse jogo contra o Braga, a gente pôde ver com a entrada do Dom algumas nuances táticas. Por quê? No primeiro processo de construção com a bola, o Benfica baixa o Carreiras como se fosse um zagueiro e fica uma linha de três mesmo, o Antônio Silva, o Otamendi e o Carreiras, iniciando muito mais o jogo pelo lado do Carreiras, que tem o melhor toque de bola, que consegue infiltrar melhor, que tem uma passada mais larga e até pelas combinações que tem daquele lado com o Dom. Então, o jogo começa por aquele lado, num processo de três zagueiros na construção. E depois ele se diversifica em outros mecanismos no meio-campo, exatamente porque o Benfica cria uma superioridade numérica, né? Baixando Carreiras e liberando mais o Tomás Araújo, dando amplitude tanto com o Tomás quanto com o Dom, você acaba criando mais espaços verticalmente, né? Os tais meio espaços. E aí o Benfica foi criando um volume de jogo muito interessante, além de saber também, sem a bola, se comportar, né? Sem a bola, às vezes o Benfica virava uma linha de 5 defensiva, foram poucas, mas eu acho que pode ser uma nuance interessante mais para frente, porque o Dom baixava como um lateral esquerdo, porque ele é lateral esquerdo de origem. O Benfica tá jogando com dois laterais esquerdos, o Carreiras e o Dom. Só que o Dom tá jogando na linha do meio-campo. Baixava um pouquinho mais e virava uma linha de 5 com o Tomás Araújo, com o Antônio Silva, com o Otamendi, com o Carreiras e com o Dom. Esses 5 jogadores fazem uma proteção interessante. Aí você baixa um pouquinho mais o Cox, o Walsners e forma ali um bloco bem compacto para defender quando não tem a bola. Podendo também ativar uma combinação interessante do Dom caindo muito pela esquerda, triangulando com o Bruma e com a subida do Carreiras. O Carreiras, com o Dom em campo, deixa de ser o homem aberto pela esquerda e passa a ser um homem explorando muito mais o meio espaço deixado pelo sistema adversário, né? Corredor central e meio espaço. E com isso ele consegue infiltrar melhor, chegar mais próximo da área e ser o homem do último passe. O Bruma aproveita muito bem as movimentações do Pavlidis, que puxa a marcação e entra na diagonal, muitas vezes fazendo facão para receber essa bola e ficar na cara do gol. A dinâmica também acontece do outro lado, porque o Aktürkoğlu faz essa infiltração na diagonal e sai em zonas de finalização. Mas é diferente porque o Tomás Araújo é um pouco menos lateral do que o Dom, né? Então fica um pouquinho mais diferente, até pela questão também de jogador, o Osners cai por ali, a triangulação e a jogada saem numa dinâmica diferente. Mas eu curti muito, cara, curti muito essas variações do Benfica. Parece um time diferente do que era no início da temporada, com os jogadores que estão chegando, né? E daí o Benfica dominou o Braga no primeiro tempo. Acho que o primeiro tempo serve bem de exemplo do que o Benfica quer fazer, né? Teve várias chances, teve bola na trave com o Aktürkoğlu, teve um outro lance que o Aktürkoğlu perdeu. O Bruma, eu gosto muito do Bruma como jogador, acho que ele tem um contra um interessante, velocidade, é um jogador que não tem medo, vai para cima, né? Não tem medo de arriscar, e isso é muito interessante, porque pode gerar um pênalti, pode gerar uma jogada de gol. Tem um primeiro domínio muito bom, ele recebeu várias bolas que eu achei que ele não iria conseguir dominar e conseguiu dar continuidade, mas ele perde muito gol. Já perdia na época do Braga, eu já criticava por isso, ele perde muito gol. Ele consegue fazer o movimento certinho, mas depois na cara do goleiro ele tem um problema de definição. Já o Pavlidis não. E o Pavlidis, que eu critiquei no início da temporada, achando que precisava dar mais, precisava ser mais, hoje me parece um jogador muito mais integrado, muito mais inteligente dentro do contexto Benfica, das dinâmicas, enfim. O cara que abre muito espaço, puxa a marcação e que está conseguindo finalizar. Já são 18 gols na temporada, com o gol que ele fez hoje. O gol que ele fez hoje foi uma pressão na saída de bola do Braga. Braga estava assustado na primeira etapa. Recuperação do Dó. Primeira assistência dele, do sueco, com a camisa do Benfica. E o Pavlidis fez o simples. Cortou, bateu forte
E um abraço, né? O 18º gol com a camisa do Benfica nesta temporada e já tem 7 na Liga dos Campeões. O grego abriu a lata do ketchup, como diria Cristiano Ronaldo. Abriu o livro, como eles dizem aqui em Portugal. E aí, eu acho que, dentre todas essas nuances ofensivas, o Benfica vai ter condições novamente de agredir o Barcelona. Vamos passar para o jogo do Barcelona e já começar a projetar. Quessadinha, você acha que vai ser esse time? Acho que vai ser este time com o Sheldrup no lugar do Bruma. Pô, mas o Dona acabou de chegar. Você acha que ele não vai fortalecer o meio-campo com o Barreiro, já que o Florentino não pode jogar? O Barreiro não tá tão bem. No primeiro jogo no Estádio da Luz, eu acho que o Benfica precisa correr alguns riscos a mais e o moleque já demonstrou personalidade. Ele possibilita algumas coisas ao Benfica que com o Barreiro o Benfica não tem. O Barreiro é um cara que também consegue chegar muito fácil na área, né? É um cara de bola aérea, por exemplo. Mas eu acho que no jogo contra o Barcelona, você ter essa dobradinha do lado esquerdo, Carreiras e Dom, pode ser interessante. Tanto defensivamente, fechando na linha de 5 quando for preciso, quanto ofensivamente. O Carreira jogou muito bem contra o Lamine Yamal no primeiro jogo. Anulou o Lamine Yamal. Ele jogando nessa posição, ele vai ser o homem do Lamine. E o Dom vai dar muito trabalho pelo lado de campo, vai dar muito trabalho para o Koundé, que costuma dar muito espaço por ali. E o Benfica pode explorar com as subidas do Sheldrup. Então, eu acho que manter isso pode ser uma ótima, né? Eu vi o jogo do Atlético de Madrid, né? O Barcelona e Atlético de Madrid. O Barcelona é um timaço. É um time que, quando tem um momento do jogo, faz coisas especiais. Faz coisas especiais porque tem jogadores especiais. Tem o Rafinha, que está numa fase excelente. Tem o Lamine Yamal, que é um diabo. Tem um Lewandowski, que é perigosíssimo. Tem um Pedri, que é um maestro no meio campo. É um time especial. Só que é um time que dá muito espaço e sopa pro azar. E tem uma defesa que essa linha alta aí, e às vezes displicente, é uma mãe. Os gols que toma em relâmpago do Atlético de Madrid é um perigo. E tomou um gol relâmpago contra o Benfica também, no primeiro jogo lá no 5-4. Não vou comparar os jogos agora, porque eu acho que o 5-4 acaba sendo um contexto de fase de liga, o Barcelona estava meio atordoado, agora é oitavas de final, vai ser foco total, teve os erros de arbitragem, enfim, teve muita coisa naquele jogo. Eu acho que é um jogo totalmente à parte, mas eu acho que vai ser um jogo aberto. A defesa do Barcelona é vacilona em muitos aspectos. Você viu e toma muitos gols. Contra o Atlético de Madrid, cara, você tá ganhando de 4-2, tá jogando com linha alta, tomando bola nas costas da defesa, contra-ataque. Pô, característica do time do Hans Flick, que queria fazer 5-2, queria fazer 6-2, perdeu o gol, poderia ter feito o resultado ainda mais amplo, mas dá espaços. Então, eu acho que vai ser, no jogo, especialmente da Luz, uma oportunidade do Benfica, de repente, fazer um resultado. E assim, não dá para levar o jogo perdendo para Barcelona e achar que vai passar. Então é o jogo da Luz que é importante, mais ainda para o Benfica. Mas realmente tem condições de explorar a velocidade, tem jogadores para isso. Sheldrup, o Aktürkoğlu, enfim. E o próprio Dom agora que eu tô virando um pouquinho de fã do jogador. Veremos, meus caros. Em breve teremos mais assunto aqui para tratar sobre Barcelona, sobre Benfica, sobre Champions, sobre muitas outras coisas. Então, like, comentários, inscrição, esse é o caminho e tamo junto. Tchau.